Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós temos o imenso prazer, a honra de receber e entrevistar o violinista pioneiro em música popular aqui no Brasil, Ricardo Herz. Seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Valeu demais, prazer é meu. Lembrando que se você quiser escutar essa entrevista como podcast, baixar o áudio, eu estou deixando o link no comentário fixado aqui embaixo. Aí você pode ouvir no seu carro, no chuveiro, na academia, onde você quiser, tá certo? Como já é, então, tradição, a primeira pergunta é como veio essa história de violino na sua vida? Putz, eu comecei bem cedo numa iniciação musical com uma professora que chamava Iniciação Musical Plena, ela chamava. Então, tipo, tinha... A ideia era dar uma ideia de teclado, então a gente fazia piano, um pouco de sopro, fazia flauta doce e cordas, violino, né? Então, tipo, eu comecei com ela bem cedinho, eu acho que eu devia ter uns 6 anos, assim, antes até tinha feito até baby class, assim. Aí o violino eu comecei com esses 6 anos, e aí eu resolvi, assim, ir pro violino mesmo, só violino, quando eu vi um aluno, que era aluno da Elisa na época, da Elisa Fukuda, que era o Omar Shinshenguei. Sei que eu vi ele tocando com a orquestra, ele jovem solista da Estadual, uma coisa assim. Eu tinha 8 anos, eu vi ele tocando lá no Parque Ibirapuera, e aí eu falei pra minha mãe, nossa, eu quero tocar igual esse cara. Daí ela foi pesquisar tal, e eu acabei indo só pro violino, daí com 8, 9 anos eu fiquei só no violino daí. E desde o início a ideia era ser profissional ou simplesmente, não, eu quero tocar bem esse instrumento? Putz, eu acho que com 8 anos não era tão ainda ser profissional, mas eu tive aula depois, aí eu fui ter aula com o professor Fukuda e depois Elisa, né? E aí, assim, lá na escola Fukuda a gente tinha, né, a gente via os mais adiantados indo estudar fora e muitos virando profissional, tal, não sei o que. Aí eu fui ficando cada vez mais nesse, assim, se não fosse ser profissional era para ser sério, sabe, assim, tipo, então meus amigos, mesmo que não viraram profissionais, o pessoal que tocava na época comigo lá, que era colega na Camerata Fukuda, não sei o quê, o pessoal levava assim como se fosse virar profissional, né? Independente se é profissional ou não, quando você ama a coisa, independente se é para ser amador ou não, você vai fazer. Você vai fazer do melhor jeito que você puder, né? E quando que começou, ou você já estava assim desde o início, esse interesse por música popular? Putz, então, na verdade, minha mãe, ela tocava violão, né? Tocava violão, assim, em roda de amigos, tal, e ela tocava música popular brasileira, MPB, né? Então, desde pequeno eu ouvia, né? Assim, eu ouvia MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Gilberto Gil, essas coisas, né? Mas aí, no meu colegial, eu fiz um colegial que era um colegial bem voltado para artes humanas, tal, que chama Ousa de Andrade, aqui em São Paulo. E aí nesse colegial tinham 2 shows de música no ano, e eu comecei a tocar com meus amigos lá, assim, tipo, de brincadeira, tal, mesmo. E aí eu vi que a minha formação erudita não dava conta para música popular, né, assim, porque não tinha nada escrito, eu não sabia escrever as coisas, e aí eu comecei a me virar, comecei a brincar no colegial, assim. Então foi nessa época aí dos 16 anos e tal. Para quem está assistindo e por acaso ainda não está entendendo o que exatamente a gente está falando, quando a gente está falando de música popular aqui, a gente não está falando de Lady Gaga, Luan Santana, não é isso. É outra coisa. E o Ricardo Herz provavelmente é a maior autoridade no violino. Isso eu que estou falando. No violino. Em música popular brasileira. E provavelmente é o primeiro e talvez único que consegue viver de tocar música popular brasileira, no violino. Brasileiro. Então, na verdade, assim, quando eu comecei a tocar popular, eu comecei a pesquisar essas coisas, né? Então, eu descobri o Grappelli, né? Descobri depois até o Didier Locuto, que foi com quem eu tive aula depois. E na música popular brasileira tinha gente fazendo, né? Tinha o Antônio Nóbrega, né? Que tocava rabeca, toca violino. Ele não é só violinista, né? Ele é violinista e ele é multiartista, ele não vive só de violino, né? Assim. Mas foi também uma inspiração, né?
assim, aí a gente não tinha realmente gente que fazia só violino, né? Assim, tem um cara que chamava Zé Gomes, que tocava com o pessoal muito da música caipira também, que eu também ouvi, já fui ver e tal. Mas assim, eu acho que talvez de ir a fundo mesmo, talvez assim, eu me senti meio que descobrindo, assim, né? Então, não tinha um caminho feito para você seguir. Não tinha um caminho feito. E ainda não tem, né? Hoje em dia até que tem mais, porque assim, quando eu cheguei, eu fui para os Estados Unidos estudar, eu fiquei um tempo tocando aqui, né, desde o colegial e tal, me formei na USP. Bacharel em violino. Bacharel em violino, né? Nos últimos 2 anos eu tive aula com a Eugênia Popova, que estava dando aula lá. E aí eu fiz o concerto de formatura, não sei o que lá, mas já pensando em ir para o popular depois, assim, sabe? Tipo, eu não fui fazer teste para orquestra logo depois, eu falei, tipo, eu vou juntar grana e vou estudar fora. Jazz, né? E aí aí eu fui para os Estados Unidos e aí eu fui para a França. Quando eu cheguei na França, me falaram de um francês que estava vindo para o Brasil, que é o Nicolas Krasik, não sei se você já ouviu falar. Sim. O Nicolas veio e a gente se cruzou no ar, assim, eu tava Inclusive, queremos você aqui, hein? Então. Ele vive de música popular também no violino, né? A gente lançou o primeiro disco na mesma época, assim, né? Então, mas é muito louco, porque ele tava aqui, eu tava lá, eu tava vivendo de forró lá, ele tava fazendo as coisas dele aqui, e a gente meio que toca do nosso jeito, não tem uma escola comum, né? Assim. E hoje em dia tem outras pessoas fazendo isso, né? Até falei, acabei de ouvir um EPK também de um violinista lá do Rio, um outro violinista que eu conheci também lá de Joinville também, muito legal também. Tem muita gente fazendo isso agora, né? Assim, tipo, eu acho que talvez eu e o Nicolás a gente tenha que ter dado coragem para mais pessoas começarem. Com certeza. Porque eu lembro que quando eu comecei, eu tive que tomar coragem com outras pessoas, tipo... Eu tomei, porque eu tinha alguns arranjadores até que falavam, não, o violino não pode escrever síncopa para o violino, porque aí não dá, porque mecanicamente não dá para fazer. Daí eu até acreditava, assim, não dá para fazer, então, beleza, não sei o quê. Só que aí eu comecei a ver o pessoal tocando, tipo, tem um disco do Turtle Island, que é um quarteto de jazz, não sei se um quarteto muito legal americano que toca jazz, quarteto de cordas. E eles são geniais, assim, improvisam pra caramba, nossa, impressionante. E eles fizeram um disco com o Caíto Marcondes aqui, tocando música brasileira. Então quando eu ouvi eles tocando música brasileira, eu falei, caramba, como é que esses caras americanos tocam música brasileira e a gente não consegue tocar? E os caras swingando pra caramba, isso na época que eu nem tocava ainda, tava começando a tocar música popular. Então esses caras me deram coragem, sabe assim, tipo, eu falei, tem o Turtle Island, tem o Grappelli, tem o Didier Locu, tem o Jean-Luc Ponty, tem no cello já tinha o Morellenbaum, né? Nóbrega, esses pessoas todos tipo, deram falar, não dá pra fazer. Só que aí eu fui achando o meu jeito de fazer, né? Fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar jazz e tal, mas só vivi de música popular, assim, brasileira. Quando você decidiu, vou estudar jazz nos Estados Unidos, na França, como chegou até lá? Acho que isso, muita gente tem dúvida nesse processo, tá? Mas como você descobriu uma escola lá, tinha um contato lá, ou como conseguiu bolsa, ou coisas assim? Então, eu nem conhecia essa escola da França, eu conhecia o Didier Locu, que é esse professor que acabou de falecer, na verdade, agora, super cedo, que é um super violinista de jazz, super. Eu conhecia ele porque eu tinha comprado um CD dele na FINAC, aqui em São Paulo, e eu já tinha visto ele tocando, eu achava genial. Só que eu não sabia que ele nem tinha uma escola ainda. Então, na verdade, eu fui para Berklee primeiro, porque é uma escola de música popular em Boston, Estados Unidos. E é uma escola, eu acho que é a escola mais famosa de jazz do mundo, tal. E tem muitos brasileiros que já foram para lá, né? Então a gente já sempre ouvia falar aqui no meio, assim, vou para Berklee, vim da Berklee, não sei o que lá. Então eu fiz teste para Berklee, que eles fazem às vezes umas como é que chama, umas turnês com alguns professores, fazendo testes, fazendo audition, né, assim, para fazer. Aí eu fiz e consegui uma bolsa de metade da anuidade lá. E aí eu juntei um dinheiro, tal, e fui.
Aí fui para lá, para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu fiquei sabendo dessa escola da França aí, porque tinha um violista que improvisava pra caramba, francês, que aí eu tava conversando com ele, ele falou, o DJ Locus lá, não sei o que, ele acabou de abrir uma escola, faz 1 ano. E aí eu falei, nossa, caramba, tem que estudar com esse cara, porque pra mim era tipo, o cara tocava... E aí eu fui pra lá, me informei, tipo, tinha umas passagens baratas no verão, tinha uns amigos meus morando na França, eu liguei pra um amigo meu, ele falou, vem aí que você toca numa banda de forró aqui que a gente tá montando aqui no verão. Daí eu falei, pô, dá pra juntar uma grana? Daí eu peguei a passagem e fui. E aí fiz teste com o Didier, ele falou, pode vir pra cá. E fez 2 anos de escola lá. Acho que quem quer viver de popular fica pensando nisso. Você vai estudar violino erudito na escola, seja onde for, você vai fazer uma certa série de concertos, estudos, vai chegar num certo nível, fazer teste de orquestra jovem, depois vai pra faculdade, depois vai fazer teste nas orquestras profissionais, sei lá, não vou citar nomes de orquestras, mas vai fazer teste de orquestras profissionais. Se não conseguir aquelas tão legais, você vai nas outras das cidades mais afastadas. E na pior das hipóteses, para a maioria das pessoas que não querem fazer isso, vai fazer casamento ou vai dar aula e etc. Porque não conseguiu o que queria de verdade. No caso do popular, eu não consigo ver absolutamente nenhum caminho certo assim para ir. Igual, o cara que estudar, ele sabe que pelo menos casamento ele vai ter para fazer. Ele vai fazer, né? E quando você quer ver de violino popular, como Putz, é esse então, caminho? Isso que é louco, né? Porque não tem mesmo, não tem um caminho. Cada um tem o seu jeito de... Assim, na verdade, o meu caminho foi vindo do erudito. Então, eu fiz bastante casamento, fiz casamento, toquei na orquestra do Bradesco, toquei na Jazz Sinfônica, toquei na Camerata. Então, esse caminho das orquestras, eu tinha essa alternativa também, sabe assim? Então eu não vim só do popular, que eu não tinha essa alternativa. Sim, sabe? Mas eu digo assim, como largar toda essa segurança... Essa segurança para o popular, exatamente, isso é muito difícil. Eu tive uma sorte na minha vida, assim, sorte e também coragem também por um lado, e segurança também por parte da minha família também, de sair daqui e ir para os Estados Unidos e depois para a França. Se eu tivesse ficado aqui, eu não teria conseguido largar, eu acho, porque o começo do popular é muito difícil mesmo, assim, porque você não toca super bem, quer dizer, ainda não toco super bem, mas tipo, mas você não toca, você não está à vontade naquele repertório, não sei o que lá, e geralmente o pagamento é menor, né? Assim, e você tem que passar o som, né? Na música erudita você chega lá, tipo, dá uma tocadinha e toca. Tipo, na música popular você tem que passar o som, que é fazer a amplificação, ficar boa, pegar o retorno, não sei o que lá, é uma trabalheira. E geralmente você ganha menos, né? Então, tipo, eu lembro no começo que eu falava, nossa, caramba, como é que os caras fazem isso, né? Mas ao mesmo tempo tem um pagamento que é super legal, que é tipo um pagamento de você estar criando a sua própria música, de você ter uma liberdade de compor e de escolher o repertório que você quer fazer, né? Você, tipo, geralmente é o seu próprio maestro, você não chega numa orquestra e o cara impõe que você vai tocar aquilo lá. Você escolhe o que você vai fazer, né? Então, mas não tem lei, assim, não tem regra aí para isso mesmo. Você pode tocar num grupo de choro, você pode tocar num grupo de forró, você pode montar uma banda de música instrumental brasileira, e cada um desses estilos tem meios muito diferentes, que pagam muito diferente, né? Você pode tocar para música de teatro, você pode compor música de teatro, muita gente fazendo isso, e aí até você pode começar a juntar com outras coisas, outras habilidades, né? Tipo tocar popular e também tipo cantar, e também ser ator, e também ser circense, sei lá, tipo, tem muita gente. Então, é assim, não tem regra, não tem essas coisas também não tem essa segurança que tem a música erudita. A gente está chamando de segurança porque a gente é do meio, mas a gente sabe que também não é segurança nenhuma. Também não é, porque mas essas mais coisas... seguro normalmente. É mais seguro, né? Você faz um teste para uma orquestra, você tem uma... você nunca sabe, né? Como é que é esse mundo como tá agora, que tá tudo acabando a orquestra pra caramba, né? Exato. Mas é muito mais seguro do que ir caçando os empregos como eu não sei, trabalhos, tipo, né? eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, sabe assim, tipo, eu tenho agora, por exemplo, eu tenho shows marcados tenho 4 shows marcados em agosto, tenho 3 shows marcados em novembro, tem uns 2 no mês que vem, mas é assim, aquele negócio, tipo, no Brasil tudo marca na última hora, tipo, tem vezes que você não tem nada pro mês que vem, de repente
você tá já engatilhando lá, surgem 3 shows, sabe assim. Então, é um negócio muito incerto mesmo. Eu imagino que para você aparecer em shows, por já estar no mercado há tanto tempo, é uma coisa mais natural. Mas as pessoas ligam porque já sabem, putz, eu sou agente, quero o Ricardo Reis no tal teatro, liga e consegue Acontece marcar. isso também, mas na verdade a gente tem que ser muito empreendedor também, assim. De ir atrás dos... Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Assim, tipo, eu tenho uma lista de lugares, assim, que eu vou sabendo, tem um cara tocando no festival tal, eu anoto já, assim, tipo, rolou o festival de jazz e blues de Guaramiranga, por exemplo, sei lá. Aí eu vi que rolou agora, daí eu sei, hoje, esse ano não dá mais, tá rolando agora. Aí eu anoto numa planilha e vejo assim, quando vai rolar o próximo? Daqui a um ano deve rolar o próximo. Aí geralmente eu espero acabar o festival, tento achar um contato e falo, quando que eu ligo pra você de novo pra oferecer meu show? Aí... Entendi, legal. Então assim, eu tenho pessoas que vendem shows pra mim também, tipo... para alguns projetos e tal, não sei o quê, mas eu também tenho uma parte muito ativa nisso também, assim, até de achar shows, de bolar o curso popular, de não sei o que lá, que ele vai falar daqui a pouco. Você tem que ser criativo também, assim, né? Você bateu num ponto muito importante, eu acho, que eu sinto, pelo menos, não vou dar uma afirmativa, mas eu sinto que 95% dos músicos perdem e por isso não consegue desenvolver profissionalmente ou financeiramente mais do que poderia, que é a questão de ser empreendedor. Muita gente fica na orquestra ou fica naquela agência X de casamento, e sabe que é uma segurança, no final de semana vai ter tantos casamentos, a orquestra tem concerto, tem ensaio e vai cair no final do mês. E tem uma certa segurança, mas não ganham aquilo que poderiam ganhar se tivessem justamente esse ímpeto de tem o meu trabalho aqui, vocês estão afim, não estão afim, etc. Eu gostaria que você falasse, na sua visão, o quanto é importante para um músico, aliás, para o músico popular deve ser o mais importante. Muito importante, essa parte empreendedora. Ainda mais no instrumento que a gente toca, né, violino, porque é um instrumento solista, né? Assim, claro que dá para acompanhar, né? Você pode, sei lá, acompanhar cantor, já fiz isso também no começo e tal, mas se você quiser se desenvolver, aonde você quer chegar mesmo é ser solista, né? Então, se você for o solista, você vai ser provavelmente o band leader, você vai ser o líder do seu trabalho. Então, você tem que correr atrás, porque é você que vai correr atrás, porque hoje em dia é mais difícil, assim, é difícil, eu conheço poucas pessoas no meio popular que conseguem viver e fazer bastante shows com a gente, assim, sabe? Tipo, geralmente o pessoal tem um agente que faz algumas coisas e também corre atrás pra caramba, tentando achar maneiras, tipo, vendendo workshops, vendendo shows, bolando projetos. Eu no meu site agora eu tenho uma parte que chama projetos e tem, sei lá, uns 6, 7 projetos ali, tem tipo duo com várias pessoas, tem o meu trio, tem os workshops, não sei. Então você tem que inventar a coisa, né? Tem que ser empreendedor mesmo, assim. Eu acho que no popular é totalmente essencial. Na música erudita você pode entrar em alguns projetos mais estáveis, né? Assim. Então, se você quer trabalhar com violino popular, você tem que trabalhar esse seu espírito e lado empreendedor, senão provavelmente não vai rolar. A não ser que seja alguma coisa extra. Você pode ficar tocando em vários grupos também, né? Assim, que acontece também. Você pode entrar em vários meios, tocar num grupo de choro aqui, um grupo não sei o que lá e tal. E as pessoas te ligarem para fazer gravações, aí você escolhe participação. Como participação. Mas assim, você vai mais longe se você for empreendedor. E você chegou a fazer algum curso, algo assim, sobre marketing, empreendedorismo, essas coisas? Putz, eu fiz o começo do curso tem um cara que chama Jacques Figueiras, que tá dando bastante cursos de empreendedorismo, ele tem um curso que chama Novo Mercado Musical, uma coisa assim, que é muito legal. A minha mãe estava me produzindo na época, a gente tem uma empresa juntos, chama Hertz Produções, ela era produtora também de música clássica e tal,
na época, e ela comprou o curso. Então e aí foi a primeira vez, o primeiro curso a primeira turma que ele lançou, e eu fiz um pouco desse curso. Foi bem interessante. Uma trabalheira, né? Assim, tipo, você ser o seu próprio manager assim, você tem que ficar se dividindo. Hoje eu fico meio que calculando, assim, sei lá, nem calculo, mas tem épocas que eu estudo mais, tem épocas que eu arranjo mais, tem época, assim, se o negócio está me pedindo, eu vou lá. E aí, assim, às vezes eu esqueço desse lado de vender shows, e aí eu fico lá uns meses sem shows, sabe? Ou então eu fico com menos shows, só de pessoas que me ligam. Mas é um cálculo que é difícil de fazer mesmo. Eu até falo com vários amigos meus do meio popular, que é assim, tipo, até quando você vai estudar, até quando você vai vender, até quando você vai ficar procurando coisa, até quando você vai, tipo, gravar seus cursos. É uma conta muito difícil de saber, assim, tipo, como é que você vai dividir seu tempo, né? E quando você estava lá na faculdade, ou terminando a faculdade, por que você já estava vendo para fazer popular? Qual foi a isca que te pegou? Putz, primeiro esse negócio da escola que eu fiz, né, que eu comecei a tocar nos grupos de popular e tudo. E é um meio bem diferente, né, assim, tipo, eu adorei, assim, eu gostei muito de ser o cara que criava minhas partes, e eu adorava dançar forró, ainda adoro, tipo, eu vi que o violino tem tudo a ver com forró, por causa da rabeca também, né? Então eu comecei a tocar, e tocar nos forrós, toquei na banda de forró, que chamava Garoa Seca, que era bem legal essa banda, e uma banda de MPB, e a outra vibe, né, assim, tipo, o público é muito diferente, assim, a gente tocava de noite para jovens, sabe, assim, tipo, eu sempre gostei de música brasileira, eu achei que fosse, eu também pensei assim, tipo, como músico erudito, eu era assim, como aluno da Elisa, eu tava bem, assim, tocava, tipo, eu não era o tipo, aluno mais adiantado dela, assim, eu era tipo um aluno médio, alto, sabe, eu, tipo, tava tocando bem, eu ia virar, acho que um bom profissional de música erudita, mas aí eu pensei, música popular não tem ninguém fazendo, né, tipo, e eu via que eu poderia fazer bem isso, sabe, comecei a estudar uns choros, comecei a não sei o que também, ganhei a bolsa da Berklee, né, então, aí eu pensei, nossa, eu acho que isso aí eu tenho que tentar fazer, porque senão, eu vou ser um cara bom da música erudita, mas eu posso ser um dos pioneiros da música popular, então eu achei mais legal fazer isso. O que conseguiu. Qual é a diferença sobre a prática de estudo em casa entre, vou lá estudar meu Septic, Opus 1, Opus 8, Opus 9, sei lá, e agora eu quero estudar música popular. Como que eu vou fazer isso? Putz, então, isso porque o pessoal acha que é só, sei lá, tocar a melodia, sair tocando, a melodia da música. Não é só isso. A primeira coisa é essa, né? A primeira sim. Se você quer tocar uma música, a primeira coisa é você tirar essa música, tirar a melodia. E aí, esse é um negócio que, tipo, que é um desafio, né? A gente não está acostumado a tirar a música, né? Assim, na música erudita, né? E geralmente você vai tirar uma música de um instrumentista que não toca o seu instrumento, assim, muitas vezes, né? Tipo, a não ser que você tire uma música minha, do Nicolar, da Carol Panese, sei lá, desse pessoal. Mas a Carol Panese é uma outra violinista que a gente tá com um projeto juntos, a Carol e o Nicolar. Mas assim, eu geralmente tiro músicas de pessoas que não tocam violino, então eu tenho que dar uma adaptada, pensar em qual corda dupla que eu vou fazer para ajudar na harmonia, qual articulação, né? Porque você vai articulação. Isso é uma coisa muito importante, articulação. Isso para mim era a minha próxima pergunta. Como essa sotaque, esse tipo de som específico, tipo de vibrato específico às vezes para fazer, como estudar isso? Porque provavelmente não tem material, não tem literatura pedagógica sobre isso. Exatamente, tipo, no começo foi um desafio. Hoje em dia eu tenho esse curso online, que eu aproveito para falar agora, né? Que no meio do ano passado eu lancei esse curso, que é justamente falar disso, falar de fala assim, muito de articulação,
de não vibrar, né? Porque no forró, no choro, até nos choros mais lentos eu uso mais vibrato, mas eu comecei a reparar que muitas vezes os rabequeiros não vibravam. Mas é isso, assim, eu nesse curso eu dou várias dicas de articulação, de claves, né? Tipo, de claves é um padrão rítmico que se usa em cada ritmo. Você tem que saber um pouco da estrutura de cada música, das harmonias, não sei o quê. Mas quando você está tirando uma melodia, você não precisa necessariamente saber dessas coisas. É bom que você saiba também, mas você pode ir só de ouvido tentando tirar. E aí você tem que ter o ouvido muito aberto e ser muito preciso nisso aí, sabe? Você tem que ser muito meticuloso. Hoje em dia tem vários aplicativos que você pode botar uma música lá e deixar ela super devagar, se você tiver alguma dificuldade de saber que nota que é. Que já aconteceu muito de eu tirar uma música e depois de 1 ano descobri que eu tinha tirado errado uma nota. Então eu tô ficando melhor nisso hoje. Mas isso não é só música popular. Porque eu não vou falar seu nome, mas ela postou no Instagram assim esses dias. É uma violinista violininha tocando sinfônica. E ela tocando não sei quanto tempo essa partita e agora vi que é um dó e não um lá. Então, na música popular, às vezes, mesmo com o que tá escrito, às vezes a pessoa sente que é uma outra nota que não aquela e passa anos tocando errado e vai perceber só na hora que para fazer análise. Então. Peraí. Era outra nota. Exato, tem que ser muito meticuloso. E esse negócio da música, de tirar a música popular, eu aconselho todo mundo a tirar a música de ouvido. Assim, porque esse é um dos estudos de improvisação, você tirar solos, né? Os músicos de jazz aprendem a solar tirando solo, muitas vezes tirando solo, né? Você estuda a teoria, estuda as escalas que você pode usar em cada acorde, você estuda os arpejos de cada acorde, para improvisar, já estou dizendo, né? Não é nem para tirar. Mas eles aprendem muito a improvisar tirando solos. E a gente no Brasil aprende muito a improvisar aprendendo temas de músicas. Tipo, você pega um chorinho, por exemplo, é como se fosse um solo de jazz de 3 partes, às vezes super difícil. Então, e se você tira uma gravação boa, você tem que tirar já com a articulação do cara. E aí eu tive que inventar, eu tive que descobrir como fazer, sabe assim, tipo. Eu usei algumas técnicas que eu aprendi no jazz. Mas também o jazz é muito diferente a articulação do jazz, né? Outro tipo de sotaque. Então, eu tive que inventar meu jeito de fazer, sabe assim? Tipo, e aí se vira, né? Assim, tipo, você vê algumas pessoas fazendo e você fala, como é que faz? Ou então você inventa um jeito de fazer mesmo. Você tem que... Você vai atrás daquele som. Daquele som e vai. Tenta... E vai atrás do som, exatamente. E até a gente estava falando no telefone outro dia sobre isso, né? De você mesmo se ensinar, tal, de você ir até você ir atrás daquele som. Para mim foi um grande salto. Eu acho que eu dei um super salto na minha vida quando eu descobri, quando eu tive que preparar. Eu fiz em 2004, eu estava no último ano da escola da França e eu estava preparando um concurso do Brasil que chamava Prêmio Visa de música instrumental, que era um concurso que era super importante na época. Foi o concurso onde o Yamandu apareceu. Onde o Hamilton do Yolanda apareceu, onde muita gente muito importante apareceu, assim, né? Tipo, deu uma visibilidade super importante para as pessoas e para mim também. E aí, quando eu passei para a segunda etapa desse concurso, eu tive que preparar as fases sozinho, né? Porque eu estava na França estudando jazz, meu professor não saberia me falar sobre swing e música brasileira. Então eu falei assim, não, eu tenho que preparar essa música e agora eu tenho um objetivo claro, assim, vou ter que preparar para esse dia essa música, eu tenho que tocar do melhor jeito possível. Então nesse momento aí eu mesmo me dei conta assim, tipo, o responsável do som que eu estou tirando sou eu. Não é um professor que vai falar, tá desafinado, tá fora, não tá swingando, tá fora do ritmo, as notas estão erradas. Ninguém vai me falar nada, quem vai ser responsável vai ser eu. Isso dá uma mudança grande no seu jeito de estudar. Porque às vezes quando você está com um professor, você está acostumado com um capacho, né? Assim, você está acostumado com um cara que vai falar, tá desafinado, tá não sei o que lá, olha aqui, a afinação tá alta, a articulação tá ruim. E às vezes você fica tocando sabendo que tá ruim, só que você deixa, vai tocando sabendo que tá ruim e até o seu professor te falar.
Mas eu acho que isso é uma grande mudança para todo mundo, assim. Se eu tivesse desde o começo pensado assim, acho que eu teria ido bem mais longe assim, na música erudita, né? De ser responsável pelo assim, quem está tocando é você, o som que está saindo, você tem que ouvir, você tem que saber o que está rolando, né? Assim. Então, como você está tocando, resumindo, não é culpa do seu professor. É, exato. Sua culpa. Exato. O professor ele vai falar, faz isso, faz aquilo. Se você faz ou não faz... Exatamente. É culpa exatamente. sua. Até se você souber... Assim, se você tiver um objetivo, quero tocar desse jeito, vai sair daqui, e você não estiver conseguindo fazer, e o seu professor não estiver conseguindo te ensinar, você vai ter que trocar de professor. Está na hora de você trocar de professor. Se você fala assim, eu quero conseguir fazer isso, e ele não está conseguindo te transmitir isso, você pode pegar as outras coisas que ele consegue transmitir também. É óbvio que isso se você tentou fazer como você está querendo. Exatamente. Porque acontece, exatamente. eu não estou conseguindo. Mas você estudou em casa? Não. Ou você estudou? Estudei. Mas você estudou do jeito que eu te pedi? Não. Também, exatamente. Exatamente. As pessoas têm que saber o que perguntar para o professor e como fazer e ser responsável pelo estudo e conseguir fazer, né? Então, tipo, hoje em dia, o que eu estou estudando assim agora, por exemplo? Eu vou ter um show agora nesse sábado, do meu trio. E aí eu vou agora retomar o repertório do trio para relembrar, estudar os solos, não sei o que lá. Quando eu não tô com nada em vista, assim, tipo... Ou então eu tô com um show que eu já tô muito na mão, que não preciso estudar tanto, eu começo a inventar coisa para estudar. Tipo, eu tava estudando agora escalas que eu... Desde o começo do ano agora eu comecei a estudar escala de tom inteiro, por exemplo. Tipo, eu nunca... E aí quando a gente estuda escala na música erudita, na música popular, quer dizer... eu não estudo só a escala para cima e para baixo. Eu começo a estudar a escala para cima e para baixo, claro, e depois eu começo a fazer desdobramento dessa escala. Então, isso, por exemplo, no curso online lá, eu falo para o pessoal estudar na escala maior e menor, não sei o que, começar pelas escalas que a gente já conhece. Mas eu comecei a estudar no começo desse ano a escala de tom inteiro, que a gente não aprende isso, a gente nunca estuda na música erudita, escala de tom inteiro. Então tem uma escala... Aí eu também estava estudando a escala diminuta, que é uma coisa que também tem que quebrar a cabeça para botar dedilhado no violino, né? Então, assim, eu estou estudando essas coisas. Escala alterada, né? Que a escala alterada é uma escala que a gente usa num acorde de dominante alterado, né? Que se usa muito no jazz. Então, dominante com nona bemol, nona aumentada e sexta bemol, sabe assim? Tipo, é uma coisa... que a gente não está acostumado, né? Assim. Então, aí você começa a inventar coisas e desdobramento dessas escalas, né? Assim. Possibilidades, porque... porque na verdade quando você toca uma escala, sei lá, você toca uma escala de sol menor, né? Eu estudei essa escala só, mas aí você pode estudar ela, como já tem no Carflash, por exemplo. Né? Ou então você pode fazer ela começando por cima, essas terças. Né? Ou então você pode fazer uma subindo e uma descendo. Né? Ou então uma descendo e uma subindo. Então dá pra inventar um monte de coisa. Você pode fazer ela pulando de tríade subindo. Então. Né? Ou então descendo. Então é infinito, né? Ou então você pode fazer. Né? Tudo isso tem que botar na mão, né? Tem que... E tudo isso, você obviamente pensou nessas coisas, mas você já escreveu essas coisas? Então, eu escrevi alguns exemplos, assim, na primeira aula eu falo sobre isso. Presta atenção, se você quiser tocar violino popular, bem, sendo ensinado por alguém pioneiro de violino popular, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo de todas as redes sociais e também para você comprar o curso caso você tenha interesse. É para quem já toca as escalas, pelo menos as escalas maiores e menores na primeira posição, sabe assim? Tem vezes que é mais fácil um cara menos adiantado para um cara menos adiantado do que para um cara mais adiantado. Ele já está com coisas muito fixadas na cabeça. Exatamente, eu já tive essa experiência dando aula em festival, não sei o que lá, que o pessoal às vezes mais fraco, né, assim, tipo lá menos adiantado, ia mais rápido, assim.
Principalmente pro negócio de vibrar, né? A gente está acostumado a vibrar, é difícil não vibrar, né? Assim. Uhum. Eu bato na tecla com os meus alunos, não, em estudos comuns, não vibra. Por que você está vibrando? Você escala com vibrato. Exatamente, não precisa, vibra. né? Mas a gente vicia, né? Essas coisas viciam, assim, tipo, até hoje eu de vez em quando me pego vibrando assim, falei, nossa, mas não precisava, porque é um negócio de linguagem, né, mesmo, né? Você pega até, tipo, cantor de popular, até no Brasil, até o João Gilberto, todo mundo cantava também, tipo, cantava com vibrato, impostação, né, de... Impostação de voz de cantor lírico, né? Que é o que a gente faz no violino erudito, né? Mas depois do João Gilberto, as pessoas cantam sem vibrato, cantam mais natural, né? Cantam com mais ar, né? Então como eu tô usando sempre microfone para tocar, quase sempre, né? Então eu não preciso pegar e tocar tudo forte, né? Eu posso usar, né? Então E sabe o que o que eu mais gosto de música popular em geral, e eu vejo que tem tanto na música brasileira como música popular em tudo quanto é coisa, é o quanto que é mais rico relacionado à dinâmica. Exatamente. O piano de música popular é tão mais bonito que deixa soar os harmônicos, sabe, aquelas coisas. Porque eu acho que por causa do microfone mesmo. Né? A criação do microfone permitiu esse negócio de você cantar muito piano e aparecer. Então a gente não precisa dessa impostação. E tem uma coisa que também eu descobri até na escola na França, que a dinâmica da música popular, que é o que a gente até chama de swing, assim, é o que dá o swing, ela é uma microdinâmica. Tipo, na música erudita, é raro você no mesmo compasso ter uma nota fortíssima, uma mezzoforte, uma pianíssima, uma piano, uma fortíssima, mezzoforte, piano. Aí na mesma nota, mezzoforte, pianíssimo. Exatamente. E na música erudita, na música popular, você tem isso toda hora. Você pode fazer, tipo, num compasso, tipo, de samba, você pode fazer, tipo... Sabe, você pode fazer, sabe, isso aqui... É um forte e um super pianíssimo. Né? Tipo, né? E se vocês percebem, o que é mais impressionante, para perceber que o arco está se movendo o tempo todo, mas não é o tempo todo que tem som. Essa é a parte dos golpes de arco característicos. Exatamente. Isso é uma coisa que eu pensei... no jazz tem um pouco disso, mas é uma coisa que eu não sei, isso é uma coisa que eu já vi gente fazendo assim, falando sobre isso, mas eu acho que eu não sei se eu tive que desenvolver meio que assim sozinho, eu não sei, mas eu uso muito isso, que é um negócio que eu até eu fiz lá no método eu chamo de sem som, que é um negócio que eu seguro a corda para ela não vibrar e eu toco com muito pouco som aqui. Então eu alterno, às vezes... Aqui eu consigo manter o swing, né? Que o swing, se vocês forem reparar, ele não é um negócio que ele não é uma... A subdivisão da semicolcheia no samba, no forró, ela não é matemática, né? Ela não é assim. Ela rola como se fosse um ovo descendo a ladeira. Então rola... Rola tipo... Daga, 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 daga. Tem uma vírgulazinha, né? E aí eu fazendo isso, eu consigo manter esse ovo e botar as notas dentro dessa lógica. Então, se eu quiser fazer... E se eu quiser fazer só a última nota, tipo... Ó. Porque fazer só isso, eu pensei nisso porque senão é muito difícil você fazer, por exemplo, K, né? Que rola muito. Mas faz o arco já está em movimento. Mas o arco já está em movimento. Até você pega baterista, muitas vezes ele, quando tem que fazer isso, ele bate na perna a baqueta, assim. Eu já vi muito baterista, ele não faz assim, tipo, se ele tiver que fazer ele não faz pá,
pá, nunca. Ele faz assim, tipo, ele mantém o movimento e pá, pá. E no violão também já vi isso. Quando o pessoal toca aqui e faz né? Faz assim. A velocidade do movimento é sempre a mesma, só muda. Mantém. E eu peguei isso do pessoal que toca guitarra, que toca violão, não sei o que lá. O arco dá pra você fazer da mesma. Né? Você pode fazer. Dá pra fazer vários ritmos, tipo. Ou sei lá. Ou. Né? Então. E, ó, já falamos bastante sobre isso, tivemos uma super aula. Se você quer saber mais, vai lá no curso do professor. Eu falo bastante disso. Nesse link que a gente vai botar, tem um link que vai para o meu site e tem a descrição de todas as aulas também. Aí eu falo o que eu falo em cada aula, não sei o que lá e tal. Mas isso é a coisa mais importante que eu falo lá. Porque pra mim é a coisa mais importante mesmo da música popular. O que todos eles perguntam, porque muitos ainda têm aquela mentalidade de quem tá começando, se eu comprar uma corda melhor, eu vou tocar melhor. Se eu ter um violino melhor, eu vou tocar melhor. Nunca é eu, mas é sempre as outras coisas. Sei. Mas para satisfazer a curiosidade, quais jogos de corda o senhor usa? Ah, tá. Eu uso um dominante, geralmente. Acabei de comprar agora um outro jogo, que foi uma dica do pessoal do Quarteto da Cidade de São Paulo, da Betina, do Nelsinho. É uma corda que chama Lacatus. Vocês já ouviram falar? É uma corda que... Ela é impressionante, essa corda, porque a Betina, por exemplo, trocou as cordas um dia antes do concerto. E eu falei, nossa, mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Não sei o que lá. E ela falou, não. E o Nelson me falou, não, dá para tocar até uma hora antes do concerto que funciona. Ela fica. Então, agora eu acabei de comprar esse jogo aí. Vamos ver se vai funcionar. Ela tem núcleo de... Não tem ideia. Se quiser, a gente pode até pegar e ver ali. Mas ela é eu acho que ela é da Thomas Chick também. Que legal. Eu não sabia que era do Thomas Chick. Eu acho que é Thomas Chick. Se eu não me engano, é Thomas Chick. Mas... E hoje em dia, para se manter em forma, quanto tempo você estuda por dia? Putz, depende muito. No mínimo. Putz, não tem muito mínimo, viu? Tem vezes que eu não estudo nada, porque tem vezes que eu tô ligando, aí tem vezes que eu tô compondo, ou eu tô, sei lá, arranjando. Daí eu acabo não pegando no instrumento. Do começo do ano pra cá, eu tô estudando bastante. Tô estudando, sei lá, umas 3, 4 horas por dia, que pra mim hoje em dia é bastante, porque tem que fazer tanta coisa na vida, né? Mas eu já cheguei a estudar, na época que eu estudei mais, na minha vida final da faculdade, eu estudei 5 horas por dia, assim. E, assim, regular. E eu fiz um curso em Israel com o Haim Tal, porque eu até fui com o Pablo de Leon e o Alexandre de Leon na época, e a gente fazia concurso de quem estudava mais. Daí eu cheguei a estudar, tipo, 8 horas por dia. Mas foi tipo um período curto, assim, tipo 2 meses que eu estudei tipo 8 horas por dia, sabe assim. Mas até vi, assim, eu vi entrevista assim, com o Pellman falando sobre horas de estudo, e até estava conversando até com o Emerson, que é um professor de viola da... Emerson de Biagi. Biagi, professor de viola lá da Unicamp, e ele estava falando sobre estudos que falam que, na verdade... fizeram esses estudos, acho que na academia lá de Berlim, e eles viram que o pessoal que virou solista às vezes estudava menos do que o pessoal que não virou solista, que virou tipo músico, mas eles estudavam melhor. Exato. Então aí ele me falou disso, eu comecei a mudar meu jeito de estudar também, na verdade, de focar na dificuldade. Eu nunca falei isso pra vocês. Eu nunca falei, foca do que é mais difícil. Putz, isso é uma coisa que mudou também. Desde o começo do ano eu tô também eu aprendo uma música, eu tô estudando uma música, eu pego assim, o momento mais difícil da música pra focar mesmo, porque senão dá vontade de ficar tocando a parte que você gosta, né? É muito mais prazeroso você ficar tocando lá a parte que você gosta, mas aí você chega no momento difícil e aí ferrou, você erra sempre. Então... na improvisação é parecido o estudo, assim, nesse sentido, do que o estudo de uma peça difícil, por exemplo. Eu estava estudando uma peça que tem uma dificuldade chata, tem umas horas que tem 3 acordes, assim, tipo, a cada tempo tem um acorde rápido, assim, e é um acorde que muda totalmente, muda a escala super rápido, tipo, tum, 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 são 3 escalas diferentes.
Então você tem que, se você quiser fazer, você pode usar. É difícil disso aí. Aí eu botei bem devagar, fiquei estudando só esses 3 acordes até entrar, sabe assim. E não fiquei tocando o resto da música o tempo inteiro. Eu fiquei nesses acordes chatos bastante tempo. Então é isso, assim, tem que estudar. Foca na dificuldade, essa é uma coisa. E eu fiquei sabendo que está lançando um CD com o Yamandu. Putz. E aí, conta como o pessoal pode ter acesso a isso primeiro? Então, eu acho que, na verdade, vai ser lançado dia 20, né? A gente tá falando. Vai ser lançado depois. Então, foi lançado ontem, pessoal. já tá nas redes sociais, já nas redes sociais não, já tá nas plataformas digitais. Esse disco, tanto quanto todos os outros, esse vai ser meu 9º disco lançado. Dá pra te seguir lá no Spotify e saber tudo que você está lançando. Dá pra saber no Spotify e no Deezer, nas plataformas, tem vezes que só por Ricardo Hertz você não acha todos os meus discos. Porque eu tenho 2 discos lançados, meus discos assim, do meu trabalho principal é do Ricardo Hertz Trio. E eles dividem o artista entre Ricardo Hertz Trio e Ricardo Hertz, porque eu nunca consegui. Eu já liguei para eles várias vezes e falei assim, bota pelo menos na busca, Ricardo Hertz, aparece Ricardo Hertz Trio, e às vezes não aparece. Então, o melhor jeito de você ouvir todos os meus discos é indo no meu site. Que tá aí no comentário. Que é ricardohertz.com.br, aí tem uma parte de CDs, eu fiz uma página de cada disco, até para quem gosta de saber quem está tocando tudo, é melhor, porque no Spotify dizem, não sei que, não mostra nada também, né, que é tipo, mostra só a capa, né. Então lá eu botei quem toca tudo, os créditos de tudo e tal. Então lá no site tem tudo. Mas se não, tem todas as plataformas, tem no YouTube também tem bastante coisa. Por último, mas não menos importante, o que o senhor achou do violino didático? Eu achei muito legal. A gente tava até quando você me ligou, eu falei, pô, que legal que você me ligou para falar sobre a entrevista, para pedir a entrevista. Acho que é o futuro do conhecimento, é esse, né? Assim, você ter acesso à informação de qualquer lugar do mundo, né? Não é nem só do Brasil, né? Um cara que estiver em Moçambique, qualquer lugar que fale português, ele tem acesso a aula de violino bem dada, que você pode voltar a hora que você quiser para tirar dúvidas. Então, parabéns pra caramba pelo canal, achei muito, muito massa mesmo. E, parabéns, muito legal. Até foi uma das coisas que eu tava me inspirando para fazer meu curso online, assim. Tipo, que honra, ouvir isso, que honra. Que eu falei, legal, né? Tipo, vamos fazer então. E é muito legal, assim, acho que as pessoas, eu acho que são coisas, assim, o seu canal é complementar pro meu também, até para o pessoal que estiver no meu curso, para tirar dúvidas de coisas técnicas, que eu nem falo tanto de algumas coisas técnicas do violino erudito e tal. Mas muito legal. Então, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, valeu aí. Ouçam os discos. Se inscrevam no canal, tem canal no YouTube também. Exato. Se inscreve nesse canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações, segue nas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Entrem no meu site, porque lá vocês conseguem ouvir todos os discos, como eu falei. Eu lancei agora esse com o Yamandu ontem, mas no final do ano passado eu lancei com o Nelson Aires também, um disco de piano e violino. E todos os outros também estão lá. Então, valeu aí, espero que vocês curtam. Muito obrigado mesmo, valeu demais. Eu que agradeço. Até já. Tchau.